Hoje chegou a hora de responder uma dúvida que muita gente ainda tem. Afinal, o Poco X8 Pro continua sendo uma boa compra ou já perdeu espaço para os lançamentos mais recentes? A verdade é que esse celular ainda chama bastante atenção, principalmente quando aparece em promoção. Mas será que ele continua entregando um conjunto interessante ou já vale mais a pena olhar para outro modelo? É exatamente isso que você vai descobrir neste vídeo. Vou mostrar os principais pontos do Poco X8 Pro, destacar o que ainda faz sentido e também comentar onde ele já começa a encontrar concorrentes fortes. E já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e conferir a descrição. Lá tem um link do nosso grupo no WhatsApp, onde eu compartilho promoções todos os dias, além do link do celular, caso você queira conferir o preço atualizado. Mesmo com tantos lançamentos acontecendo durante o ano, alguns celulares conseguem continuar em destaque por muito mais tempo. Isso normalmente acontece quando eles entregam um conjunto equilibrado e, principalmente, quando o preço começa a cair. Foi exatamente isso que aconteceu com o Poco X8 Pro. Quando ele chegou ao mercado, chamou atenção por trazer características que normalmente apareciam em modelos mais caros. Depois de alguns meses, com promoções aparecendo com frequência, ele ficou ainda mais interessante para quem procura bastante desempenho sem gastar uma fortuna. Mas existe um detalhe importante: o mercado muda muito rápido, novos celulares aparecem praticamente o tempo todo, então o modelo que era excelente no lançamento pode acabar perdendo espaço se os concorrentes evoluírem mais rápido. É por isso que vale a pena olhar para tudo com calma, porque nem sempre o lançamento mais recente acaba sendo a melhor compra. Começando pelo visual, o Poco X8 Pro segue uma identidade que já virou marca registrada da linha Poco. A traseira tem um acabamento moderno, as câmeras ficam bem organizadas e o conjunto passa uma aparência que lembra os celulares de categorias superiores. Outro ponto positivo é que a Xiaomi conseguiu deixar o design equilibrado, mesmo trazendo uma bateria grande. Ele continua confortável de segurar e não transmite aquela sensação de ser pesado demais depois de alguns minutos. As cores disponíveis também ajudam bastante. Dependendo da versão escolhida, o celular fica com um visual mais discreto ou mais chamativo. Isso acaba agradando pessoas com gostos diferentes. Além disso, a qualidade da construção continua sendo um dos pontos fortes. A estrutura transmite bastante firmeza e passa confiança desde o primeiro contato. Outro detalhe importante é a proteção contra água e poeira presente no Poco X8 Pro. Esse é um recurso que faz bastante diferença, porque oferece uma tranquilidade maior caso aconteça algum acidente, como uma chuva inesperada ou alguns respingos de água. Claro que isso não significa que o celular foi feito para ficar mergulhado na água. A proteção existe justamente para lidar com situações inesperadas que podem acontecer ao longo do tempo. Depois de observar a parte de fora, chega o momento de falar sobre um dos maiores destaques desse celular, que é a tela. A Xiaomi colocou um painel de ótima qualidade no Poco X8 Pro. Logo nos primeiros minutos, já fica fácil de perceber que ele entrega uma experiência muito agradável para assistir vídeos, navegar pelas redes sociais e aproveitar praticamente qualquer tipo de conteúdo. As cores são bonitas, o contraste ajuda bastante na visualização e o nível de brilho também chama atenção. Em locais muito iluminados, a tela consegue manter uma boa visibilidade, algo que faz diferença para quem costuma usar o celular fora de casa. Outro ponto que merece destaque é a taxa de atualização elevada. Isso deixa toda a navegação muito mais suave. Abrir aplicativos, trocar entre as telas e navegar pelos menus passa uma sensação muito agradável. É um detalhe que muita gente acaba subestimando até usar um celular com uma tela desse nível. Depois disso, voltar para o modelo mais simples acaba sendo algo fácil de perceber. Vale destacar também que a resolução elevada ajuda bastante na definição das imagens. Seja assistindo vídeos, vendo fotos ou navegando pela internet, tudo parece mais bonito e com mais detalhes. Passando agora para o desempenho, aqui está um dos maiores motivos que fizeram o Poco X8 Pro ganhar tanta popularidade. A Xiaomi escolheu um processador muito competente para esse celular, permitindo que ele fique confortável tanto nas tarefas mais simples quanto nas mais pesadas. Abrir vários aplicativos, alternar rapidamente entre eles, editar fotos, assistir vídeos em alta qualidade ou aproveitar praticamente qualquer rede social acontece de forma muito fluida. Além disso, quem gosta de jogos também encontra um conjunto bastante interessante. Diversos títulos populares conseguem rodar com boa qualidade gráfica e mantendo uma experiência agradável durante a partida. Naturalmente, jogos mais pesados sempre exigem mais do hardware, mas o Poco X8 Pro continua mostrando que tem potência de sobra para essa categoria. Outro detalhe importante é que esse desempenho também ajuda pensando nos próximos anos.
os aplicativos continuam recebendo novidades e normalmente acabam ficando mais pesados com o passar do tempo. Ter um processador mais forte significa aumentar as chances de o celular continuar entregando uma boa experiência por bastante tempo. Essa acaba sendo uma vantagem importante para quem pretende ficar vários anos com o mesmo celular. Falando em velocidade, outro ponto que merece atenção é o armazenamento. Além das versões com bastante espaço interno, o Poco X8 Pro também utiliza um tipo de memória muito rápida. Na prática, isso ajuda a diminuir o tempo de abertura de aplicativos, melhora a instalação de jogos e deixa todo o sistema mais ágil. É uma característica que muitas vezes passa despercebida quando a pessoa olha apenas para a capacidade de armazenamento, mas que influencia bastante na experiência geral. Outro ponto positivo está na quantidade de memória RAM disponível nas versões mais comuns do mercado. Isso ajuda bastante quando existem vários aplicativos abertos ao mesmo tempo, alternar entre eles fica mais rápido e o sistema consegue manter mais tarefas funcionando sem precisar recarregar tudo a cada troca. Juntando esse conjunto com a boa otimização da HappyOS, o resultado acaba sendo bastante interessante para quem procura velocidade. Aliás, falando no sistema, a interface da Xiaomi evoluiu bastante nos últimos anos. Hoje, ela traz vários recursos úteis, opções de personalização e funções que deixam o celular mais completo. Também existe uma integração maior com outros produtos da marca, algo que pode ser interessante para quem já utiliza relógios inteligentes, tablets ou outros equipamentos da Xiaomi. Ao mesmo tempo, ainda existem alguns aplicativos instalados de fábrica que talvez nem todo mundo utilize. Felizmente, boa parte deles pode ser removido facilmente, deixando o sistema mais organizado. Outro ponto que vale comentar é o compromisso da Xiaomi com atualizações. O Poco X8 Pro continua dentro da política de suporte da marca, recebendo novidades importantes tanto para Android quanto para a interface. Isso aumenta a vida útil do celular e faz com que ele continue competitivo por mais tempo. Agora que já vimos o design, a tela, o desempenho e a interface, ainda existem outros pontos que merecem bastante atenção antes de decidir pela compra, principalmente as câmeras, a bateria, o carregamento e, claro, se o preço atual continua fazendo sentido diante da concorrência. Agora chegou a hora de falar das câmeras. Esse costuma ser um dos assuntos mais importantes para quem está escolhendo um celular novo. E no Poco X8 Pro, a Xiaomi conseguiu montar um conjunto bem interessante para a categoria. A câmera principal é o grande destaque. Quando existe uma boa quantidade de luz, ela consegue entregar fotos com bastante definição, cores agradáveis e um nível de detalhes que chama atenção. O processamento também ajuda a equilibrar a imagem, deixando um resultado bonito sem exagerar na saturação. Isso faz com que o Poco X8 Pro seja uma boa escolha para quem gosta de publicar fotos nas redes sociais ou simplesmente guardar momentos importantes com uma qualidade acima da média para essa faixa de preço. As outras câmeras aparecem para complementar a experiência. Elas podem ser úteis em situações específicas, mas é a câmera principal que normalmente entrega os melhores resultados. Por isso, quando você quiser a melhor qualidade possível, ela será a opção mais interessante. Na parte de vídeos, o conjunto também agrada. O celular oferece boa qualidade de gravação, com imagens bem definidas e uma captura de cores que deixa o resultado agradável para compartilhar nas redes sociais, gravar pequenos projetos ou fazer chamadas de vídeo. A câmera frontal também acompanha esse bom conjunto. As selfies ficam bonitas quando existe uma boa iluminação e o resultado costuma agradar para chamadas de vídeo e publicações no Instagram, TikTok ou outras plataformas. Depois das câmeras, vale falar de outro ponto que faz bastante diferença no dia a dia de qualquer pessoa: a bateria. O Poco X8 Pro chegou com uma bateria grande, pensada para oferecer bastante autonomia. Isso significa menos preocupação em procurar uma tomada ao longo do dia e mais tranquilidade para aproveitar o celular por muitas horas. Claro que o tempo longe do carregador muda de acordo com o brilho da tela, os aplicativos utilizados e o tipo de conexão, mas, de forma geral, a autonomia continua sendo um dos pontos fortes desse modelo. Outro destaque importante é o carregamento rápido. Esse é um recurso que faz muita diferença, porque reduz bastante o tempo necessário para recuperar boa parte da bateria. Em poucos minutos ligado ao carregador, já é possível ganhar uma carga suficiente para continuar usando o celular por várias horas. Quando você junta uma bateria grande com carregamento rápido, a experiência acaba ficando muito mais prática. É um conjunto que continua chamando a atenção, mesmo diante de vários lançamentos recentes.
Outro detalhe interessante está na conectividade. O Poco X8 Pro oferece suporte às tecnologias mais atuais da categoria, incluindo conexões 5G, Wi-Fi moderno, Bluetooth atualizado e NFC para pagamentos por aproximação, dependendo da versão disponível no seu mercado. Esses recursos ajudam a deixar o celular preparado para os próximos anos, evitando aquela sensação de comprar um modelo que rapidamente começa a ficar ultrapassado. Também vale comentar sobre o áudio. Os alto-falantes estéreo entregam um som mais encorpado do que muitos concorrentes da mesma faixa de preço. Isso melhora bastante a experiência ao assistir vídeos, ouvir músicas ou até jogar sem utilizar fones de ouvido. Não substitui uma caixa de som dedicada, obviamente, mas é um conjunto que agrada bastante para quem costuma consumir bastante conteúdo diretamente no celular. Depois de analisar todos esses pontos, chega a pergunta mais importante deste vídeo: o Poco X8 Pro ainda vale a pena? A resposta é sim, mas existe uma condição muito importante. Hoje, o preço faz toda a diferença. Quando ele aparece em promoção, continua sendo uma das compras mais interessantes da categoria. O conjunto entrega tela de ótima qualidade, desempenho muito forte, câmeras competentes, bateria grande, carregamento rápido e uma construção que ainda passa uma ótima impressão. Por outro lado, se o valor estiver muito próximo dos celulares mais recentes que entregam um conjunto parecido ou até superior em alguns pontos, vale a pena comparar antes de fechar a compra. O mercado mudou bastante e hoje existe muito mais concorrência nessa faixa de preço. Isso significa que pesquisar durante alguns minutos pode fazer você economizar um bom dinheiro ou até levar um celular mais completo. Então, antes de comprar, sempre confira quanto está custando o Poco X8 Pro e compare com outros modelos disponíveis no mesmo valor. Essa simples comparação pode fazer bastante diferença na escolha. No fim das contas, o Poco X8 Pro continua sendo um celular muito equilibrado. Ele reúne características que ainda fazem bastante sentido, principalmente para quem procura bastante desempenho, uma tela de excelente qualidade e um conjunto que deve continuar entregando uma boa experiência por bastante tempo. Agora eu quero saber a sua opinião. Se você fosse comprar um celular hoje, escolheria o Poco X8 Pro ou iria para outro modelo? Escreve aqui nos comentários, porque eu gosto de acompanhar a opinião de vocês e isso também ajuda quem ainda está pesquisando. Se este vídeo foi útil para você, deixa o like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos lançamentos e comparativos. Também não esquece de conferir a descrição. Lá você encontra o link do nosso grupo no WhatsApp, onde eu compartilho promoções que aparecem todos os dias, além do link do Poco X8 Pro para você conferir o preço atualizado. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.